O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vos vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, ensinai-nos a rezar. É justamente o tema desse congresso de mães que oram pelos filhos e que durante esses dias, além das celebrações eucarísticas e outros momentos, teremos também a oportunidade de ouvir irmãos e irmãs que nos falarão sobre essa importância da oração e como nós precisamos aprender constantemente a rezar. Dentro do Catecismo da Igreja, tem uma parte só sobre a oração, além de ter sobre a fé, o credo, ter sobre os sacramentos, sobre a fé, e ao mesmo tempo nós vemos a necessidade da oração. Como nós vamos ouvir a palavra de Deus, e está sempre aprendendo a rezar como Jesus nos ensina. Nós sabemos dos mandamentos, sabemos da profissão de fé, sabemos justamente de tantas situações como nós, em que crer, como viver, mas também a importância de rezar. E, sem dúvida, para um movimento que fala de oração, de mães que rezam pelos filhos, suponho que justamente a gente possa progredir também nessa espiritualidade. E nós temos muitos santos e santas que misticamente nos trazem reflexões sobre a vida de oração e que nos ajudam, realmente diante de tantas situações, a nos posicionar para que a nossa oração seja, para que nos configure e nos faça cada vez mais experimentar o amor de Deus e ver como Ele deseja, como quer. E entrar na escola de Jesus, que subia no alto do monte para falar com o Pai. E que ensinou seus discípulos também a rezar. Ensina-nos a rezar como João também ensinou seus discípulos. Então, seja esse poder aprender de Jesus, aprender pela Escritura e depois pela própria tradição da Igreja. Espero que essa oportunidade desse congresso das mães que oram pelos filhos, que acontece numa data diferente da habitual e também de uma forma diferente da habitual, mas que sempre é um congresso, sempre é uma oportunidade de tantos grupos de mães que oram pelos filhos espalhados pelo Brasil todo, se renovar, e ainda mais crescer na fé, e estar sempre reaprendendo essa vida de oração, para que ela seja permanente, seja constante. O rezar sem cessar, daquilo que nos diz a Escritura, e que também toda a tradição religiosa da Igreja,
poder realmente fazer da vida uma vida de oração, porque temos os momentos de oração e temos aqueles que escutam o Senhor. Estamos já quase ao final do mês de setembro, mês da Bíblia, e sem dúvida que a maneira, o modo como a igreja nos ensinou, pela sua tradição, a viver a Lectio Divina, a leitura orante da Bíblia, foi que justamente depois da leitura e da meditação, nós temos a oração que se faz alicerçada na palavra de Deus, depois de meditá-la, para que torne-se vida em nossa vida, como nós chamamos de contemplação. Portanto, uma oportunidade que se tem, e que, é claro, aqueles que nos veem, ouvem ou acessam pelo sistema Canção Nova, irão também sendo ajudados nessa possibilidade, já que esse congresso, ao ser transmitido também pelos meios de comunicação, atinge muito mais do que apenas os grupos das mães que oram pelos filhos. E, nesse sentido, agradecemos a toda a Canção Nova que torna possível essa presença junto a tantas casas, tantas pessoas, tantas igrejas domésticas, para que, nesse tempo em que nós temos mais oportunidades de estarmos em casa, de nós podermos também aproveitar para estar sempre reaprendendo e aprofundando a nossa vida de oração. Verdade que já há um certo tempo, que já se começa a sair para trabalhar, para ir à celebração da paróquia, nas suas comunidades, mas sempre ainda tem um bom tempo dentro das nossas casas, e para que a gente possa, tanto na igreja como também na igreja doméstica, dentro de casa, estar sempre aprendendo com Jesus a rezar. E a palavra de Deus, no dia de hoje, que acabamos de ouvir, que nos foi proclamada, caríssimos irmãos e irmãs, ela nos impulsiona a nos colocar em oração, diante de situações muito importantes. Nós vemos que Jesus está falando com seus discípulos, falando sobre quem os outros dizem que Ele é, quem os discípulos dizem que Ele é, para vocês quem sou eu. Mas, ao mesmo tempo, Jesus vai dizer para seus discípulos, para não dizerem ainda, não irem comentar pelo mundo afora que Ele é o Messias. E Ele é muito claro, porque a figura do Messias trazia uma conotação apenas para o mundo de hoje, para o tempo, seria apenas uma questão da dominação romana, uma questão simplesmente de um libertador humano, sem toda a dimensão, que é a dimensão da libertação do pecado, que depois vai ter também as consequências sociais, mas que o fundamento é o encontro com o Senhor que nos liberta do homem velho para o homem novo, para uma vida nova. E daí o homem novo que vai tornar a vida nova presente como fermento no meio da massa e que vai se comprometer com esse mundo novo de justiça e de paz. Por isso que mais tarde ele vai dizer, agora sim, depois os discípulos terem feito a experiência de visto Jesus passar pela morte, sepultura e ressurreição, é que ele vai enviar, agora vocês vão pelo mundo afora e anunciar o Evangelho a toda a criatura, proclamem em todos os lados, para que nós não proclamemos aquilo que nós imaginamos que seja o Messias, mas de quem experimenta aquele que passou pela morte e ressurreição. E a leitura de hoje está dentro desse aspecto. Todos estavam admirados com as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse, prestai atenção, e fala justamente da sua morte. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Vai dar a vida por todos nós. Mas uma coisa é falar, outra coisa é compreender. Os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia, o sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. O que significaria para os discípulos de Jesus
dizendo que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Escutaram. Jesus estava anunciando a sua morte, sua condenação, mas o sentido ainda estava escondido, não compreendiam. Só depois de passarem pela experiência de ver o Mestre Senhor pregado na cruz como um malfeitor e morrendo na cruz, derramando sua última gota de sangue e água quando lhe fura justamente o coração, nós vemos, caríssimos amigos e irmãos, que é que eles começam depois a entrar em crise e que depois vai ser iluminado pela manhã da ressurreição, quando o encontram vivo, ressuscitado. É a experiência de ter encontrado o Senhor que faz a diferença. É isso que nos faz rezar também de modo diferente, porque muitas vezes nós queremos o sucesso fácil, a solução fácil. Nós queremos muitas vezes, fazemos uma oração de que as coisas sejam quase que mágicas em nossa vida, quando que a oração deve nos fazer configurar-nos ao Senhor e à sua vontade. Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Afaste de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. Ou seja, esse entrar na vontade do Senhor, que dá sentido às nossas cruzes e, ao mesmo tempo, a todos os sofrimentos que nós passamos pela vida, e que por isso mesmo nos faz ter essa experiência mística de estarmos no Senhor, de estarmos com Ele. E ao anunciarmos ao mundo quem é Jesus, nós iremos anunciar não simplesmente como alguém que vai resolver todos os nossos problemas, mas sim como alguém que se coloca, nós nos colocamos na vontade do Pai, que realmente vai dar sentido a tudo aquilo que se passa em nossa vida, e que aquilo que parecia o problema já não é mais. Aquilo que parecia uma dificuldade acaba não sendo mais, porque passamos a compreender o sentido da nossa vida e também das nossas cruzes, da nossa caminhada. Claro que nesse meio nós encontramos alguns sinais que o Senhor nos dá também de milagres, para realmente lembrar que Ele está presente no meio de nós com todo o seu poder, e os milagres existem, mas para que nós nos esforcemos ainda muito mais para entrarmos na vontade do Senhor com toda a tranquilidade e de fé. A fé nos faz viver esses aspectos todos da nossa vida. Os discípulos de Jesus ainda não tinham entendido o que significava ele ser entregue à morte, vai ser entregue nas mãos dos homens. Irão entender mais tarde. E depois de ter entendido e ter passado por isso, eles mesmos irão entrar também no martírio, na morte, dar a vida por causa de Cristo. Sejam muitas vezes perseguidos, apedrejados, expulsos de cidades, sejam também martirizados. Tudo vai acontecer no seu devido tempo. E nós sabemos, caríssimos irmãos e irmãs, que isso nos faz homens e mulheres livres, que experimentam a graça do Senhor, de poder ainda mais configurar-se a Cristo. E a oração nos faz isso, nos faz essa experiência de estarmos com o Senhor. Por isso mesmo é que nós somos chamados a anunciar ao mundo Jesus Cristo, por tê-lo encontrado também em nossa vida, de ter sentido as cruzes pelas quais nós passamos também, de ver que a nossa vida tem toda uma iluminação que vem do alto, que vem do Senhor, e nos faz fazer essa experiência de uma vida nova. O Evangelho desses dias vem nos conduzindo a isso, e nos fazendo que junto com os milagres, junto com os dons que Deus nos concede, o que Ele concede a todos nós, quanto mais nós vivemos na fé, é o poder viver cada dia, encontrando a sua presença e falando com Ele, escutando a sua voz e podendo cada vez melhor viver a nossa vida como cristão em nosso dia a dia. E para isso nós precisamos aprender, não só teoricamente, lendo em livros,
mas um aprender na vida, nos acontecimentos. Por isso mesmo que antigamente, pessoas que talvez iletradas, que não tinham facilidade para a leitura, muitas vezes não sabiam sequer ler, mas tinham uma vida de oração intensa e de configuração a Jesus Cristo, muito importantes. Hoje nós temos muitas facilidades de ler a Escritura Sagrada, de livros de espiritualidade, de ler também tantos outros comentários sobre a Escritura. Mas, além disso, nós somos chamados justamente a ver que essa experiência nos vem pela própria vida. E vem toda a experiência da iniciação à vida cristã, que não é apenas um saber, apenas uma doutrina, mas é ter se encontrado com o Senhor. E ao tê-lo encontrado, fazer essa experiência de estar com Ele, de viver com Ele cada vez mais. Isso nos faz viver a vida inteira em oração. Além dos momentos de oração, momentos litúrgicos, celebrativos, como o de agora, além dos momentos de oração na família, para a nossa liturgia das horas, ou então momentos de estar diante do Santíssimo Sacramento, ou momentos que estamos sozinhos, falando com o Senhor. Além disso, uma vez que nós fazemos a experiência de estar com o Senhor nos vários momentos da nossa vida, nós passamos cada instante diante do Senhor, com o que a oração permanente, o rezar sempre, que não significa estar sempre verbalizando a oração, mas estar sempre diante do Senhor e configurando a nossa vida ao Senhor. Muitas vezes sofrendo incompreensões, e a igreja ultimamente tem sofrido muitas incompreensões, muitos ataques, muitas situações as mais diversas. E é justamente aí que nós vamos ver que quanto mais atacados, quanto mais nós somos flechados, quanto mais nós somos apedrejados, e quanto mais nós nos configuramos a Jesus Cristo, mais experimentamos a esperança que renasce em nossa vida, em nossa caminhada, e mais vivemos a oração. Nós, portanto, não nos assustemos quando temos várias situações de crises, dificuldades, problemas, pessoas que realmente falam contra Cristo e criticam a igreja, e a nós mesmos, faz parte da nossa vida, de cruz, de sofrimento, claro que nos faz sofrer, mas ao mesmo tempo, nós vamos fazendo a nossa parte de passar pelo mundo fazendo bem. E a vida de oração nos faz ter essa experiência. Por isso, aquilo que Jesus Cristo fala no Evangelho de hoje, que eles ainda não tinham entendido, mas irão entender quando passarem, pelo encontro, com Jesus no Calvário, e também na sepultura, e com Jesus ressuscitado. E quando eles mesmos passarem também pelas incompreensões, pelos apedrejamentos e pelas expulsões de cidades, irão experimentar alegria de estar com o Senhor, com as cruzes e as dificuldades. Isso nos faz ainda mais viver uma vida de oração, uma vida de situação. Assim acontece também com tantas mães que passam diante de situações em relação aos seus filhos, que muitas vezes, diante de tantas circunstâncias, fazem doer o coração da mãe e que fazem sofrer o coração da mãe. Mas nós sabemos que o poder da oração nos faz ainda mais escutar a voz do Senhor e nos faz ser presença junto aos filhos de esperança, de confiança, e que desperta nos seus corações, nas suas mentes, nas suas vidas, a luz que ilumina e que conduz e que os faz abrir seus corações para o Senhor, para que experimentem justamente uma nova vida e que é possível reescrever, recomeçar, retomar a própria existência. Nesse sentido, caríssimos irmãos e irmãs, a leitura do Eclesiastes, ou Coelet, que nós temos ouvido esses dias, hoje, parece que foi sob encomenda, inclusive, a leitura,
fala do jovem que na sua adolescência vive as aspirações do seu coração, desejo dos olhos. Lembra-te do teu Criador nos dias da juventude. Fala um pouco dessa realidade. E o Coelet, ou Eclesiastes, é um livro sapiencial, que traz um pouco aquilo que o povo de Israel, o povo de Deus, estava vendo diante das várias situações que também são muito de hoje. A palavra de Deus sempre atual. As pessoas que não pensam no amanhã e simplesmente vivem o agora, dentro das várias realidades, e acho que muitas mães veem isso com relação aos seus filhos, mas o Eclesiastes vai lembrar que a vida não vai ser sempre assim. Não vai ser sempre assim. Então, além de ter que prestar contas disso tudo, e lembrando que tudo é vaidade, passa, e que é necessário que durante a juventude, esse início de vida, lembraste do Criador, antes que cheguem os dias dolorosos, os anos aos quais dirás, não sinto prazer neles, antes que obscureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e voltem as nuvens depois das chuvas, e quando os guardas da casa começarem a tremer e se curvarem os homens robustos, e assim vai. Toda uma situação que vai anunciando que chega o momento que a resposta do corpo do ser humano não é mais a mesma. Vêm as dores, os sofrimentos, as dificuldades, que ele fala aqui, os sobressaltos no caminho, não é? E antes que volte o pó da terra de onde veio, e o sopro de vida volte a Deus que os concedeu. Ou seja, vai passando o tempo, e a pessoa vai vendo que toda a sua vaidade da juventude vai ficando. Essa é uma realidade de ontem, de hoje, de sempre. Todos nós já ouvimos falar muitas vezes dos jovens que vão gastando a sua vida no dia a dia, sem pensar no amanhã, e sem pensar nos valores do eterno, e sem pensar diante de Deus. O livro do Coelet, ou Eclesiastes, traz um pouco essa realidade humana e que coloca ali justamente essa iluminação que vem para que pense um pouco na que isso tudo passa e que é necessário buscar a Deus. Claro que para todos nós essa palavra do Antigo Testamento deve ser iluminada pelo Novo Testamento, deve ser iluminada por Jesus Cristo. E aí está um pouco também as mães que oram pelos seus filhos. Nesses dias, nas leituras de ontem, de anteontem, do Eclesiastes, colocam um pouco esses aspectos. E se as mães que oram pelos seus filhos lerem um pouco sobre a luz, sobre a ótica do que vem acontecer com seus filhos, irão ver realmente que muita coisa mudam os séculos, mudam os lugares geográficos, mas o ser humano continua da mesma forma. Mas justamente aí está a nossa vida de oração, para que também os jovens, na sua tenra idade, adolescentes, possam viver o amor de Deus, possam experimentar um Deus amoroso nas suas próprias vidas, e que valorize cada instante da sua vida fazendo o bem, passando pela vida diante do Senhor e mostrando que a verdadeira alegria está em estar com o Senhor desde a sua juventude. Lembro que nós lemos nesses dias, no domingo, os vários servos da vinha que veio desde aquele das 6 da manhã, às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5 da tarde, e receberam todos o mesmo prêmio, o mesmo salário. E muitos podem pensar, mas não valeu a pena a pessoa que trabalhou mais ter a mesma recompensa, que é o reino de Deus? Porque nós esquecemos que justamente a beleza de poder iniciar a própria vida, desde o início da própria vida, estar com o Senhor.
e viver a vida no Senhor, a nossa mentalidade não chega a compreender a beleza de estar com o Senhor, achando que é melhor passar a vida inteira sem o Senhor para deixar no último momento, se for possível, ir para o Senhor. Portanto, a palavra do Eclesiastes fala dessa realidade que nós temos em nossa vida da juventude, mas depois, com palavras até poéticas, vai dizendo que vai chegar um momento em que as coisas vão terminar. Que o homem se encaminha para a morada eterna, e os que choram já rondam pelas ruas. Antes que se rompa o cordão de prata, se despedace a taça de ouro, a jarra se parta na fonte, a roldana se arrebente no poço. São maneiras poéticas de dizer, antes que você morra, antes que termine tudo, encontre com o Senhor. Mas é muito bom encontrar cedo, mais cedo estar com o Senhor. É o nosso olhar para que desde as primeiras horas possam os nossos filhos estarem com o Senhor. Se não for desde as 6 da manhã, pelo menos depois das 9 da manhã, pelo menos. E essa é a nossa oração, para que se configure cada vez mais a vida dos nossos filhos a estar com o Senhor e que possa ver a beleza e a alegria de uma vida iluminada pelo Senhor. Porque aquilo que o mundo vai pregando e vai anunciando, que de uma certa forma está logo no começo do Eclesiastes, não é? Ou seja, o jovem que não pensa que chega ao amanhã e esquece de viver com Deus. Se bem que aqui aparece um pouco aquilo que acontece naturalmente. Nós sabemos também que tem crianças e jovens que já começam com cruzes, com dificuldades, com problemas, com dores, que não é tanto assim também, é uma parte também da sociedade que às vezes passa, entre aspas, aproveitando a vida erroneamente, se esquecendo do Senhor. Por isso, quando nós encontramos a vida em Jesus Cristo, que deu a vida por todos nós, que morreu e ressuscitou, nós vamos também ver que nós saberemos rezar pelos filhos, para que eles encontrem essa luz do Senhor desde a sua adolescência, desde a sua infância, desde a sua juventude. E nesse aspecto, caríssimos irmãos e irmãs, nossos meios de comunicação, estamos aqui com os meios de comunicação, as pessoas que estão ao nosso redor, em nossa família, amigos e amigas dos nossos filhos, cada vez mais precisam ter esses jovens que encontraram com o Senhor Jesus Cristo e passaram a ter uma nova vida e passam a ser no mundo jovens de Cristo, presentes na sociedade, com suas alegrias, seu jeito de ser, de estudantes, trabalhadores, do dia a dia, mas com o coração em Deus. E é justamente esse contágio do bem que é consequência de um jovem que encontrou com o Senhor e que é essa a nossa oração. Para que cada dia, cada momento tenha seu sentido. E quando chegar momento em que nem sempre o corpo vai responder aos desejos da cabeça, da mente, nem sempre vai ser mais ágil como era no passado, etc., a vida continua tendo um sentido também no meio da cruz de cada dia. Não deixa de ter sentido mesmo na hora da dor, do sofrimento e da doença. De tal maneira que o nosso modo de pensar, de ser cristão, faça a diferença, caríssimos amigos e irmãos, faz com que nós possamos, desde a mais tenra juventude até o fim da nossa vida, estar com o Senhor. Mas isso, mesmo para aqueles outros que assim não o fazem e tiveram a oportunidade, muitas vezes, de perder-se na vida de muitas formas, sempre haverá o chamado até às 5 da tarde, antes de terminar o dia, para poder voltar para o Senhor. Nós temos muitos santos e santas que voltaram já no entardecer de suas vidas para o Senhor, mas passaram muito tempo antes fora. Cabe a nós, portanto, na nossa oração pelos filhos, aprender a nos configurarmos a Cristo morto e ressuscitado,
e também para que nós possamos contagiar com a beleza do encontro com Jesus Cristo também os nossos filhos, que possam fazer a diferença no meio de tantas influências que recebem dos seus amigos e amigas, pelos meios de comunicação, hoje com meios digitais que falam de tudo e de todos, quanto situações, muitas vezes, que escutam dos seus amigos e que muitas vezes vão estragando sua vida. Ontem mesmo, ao final da celebração, encontrei um jovem fazendo doutorado numa área bastante científica e numa universidade que eu sei que é bastante difícil com relação à questão de fé. E perguntei, mas você está conseguindo continuar sendo católico aí? Sim, não é fácil, mas estou conseguindo. Ou seja, nós vemos que há muitos jovens que mesmo em ambientes hostis, difíceis, como nós temos muitos hoje, em muitos aspectos, pelas mídias, pelos meios de comunicação, com certas maneiras raivosas de se dirigir às coisas de Deus, que são firmes na fé e vivem uma vida normal, natural, no seu dia a dia, mas com Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra do Eclesiastes, ou Coelet, hoje, nos ajuda a olhar justamente com esperança essa intercessão das mães que rezam pelos seus filhos, para que nós aprendamos cada vez mais, junto aos pés do Senhor, a rezar. Ensina-nos a rezar, Senhor. Ensina-nos a fazer com que a nossa vida se configure à vossa vontade. E para que nos configurares a vossa vontade, toda a nossa vida seja nessa luz. E que, como consequência também, possam os nossos filhos assim também caminharem e assim buscarem o Senhor. Amém.